Estenda suas mãos aqui para o altar. Amém? Deus, nós abençoamos, Senhor, o Ricardo como instrumento vivo nas tuas mãos. Que o Senhor cresça e ele diminua nesse lugar. Que o Senhor flua como o Senhor nunca fluiu. Que o Senhor venha falar através da boca dele aquilo que o Senhor tem para esse lugar, para essa noite, para essa atmosfera, para os corações desse lugar. Deus, traz cativamente dele a mente de Cristo. A sua boca totalmente dominada pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai, nós queremos pedir, Deus, para que o Senhor continue se manifestando. Pedir, Deus, para que o Senhor continue falando ao coração de cada um, Deus. Pedir, Senhor, para que o Senhor possa fazer algo sobrenatural aqui essa noite, Deus. Continuar fazendo, continuar falando, não é eu que faço, é o Senhor que faz. O Senhor que faz. Amém. Quando nós saímos de casa e a gente vem até um culto, ou quando estamos em casa em oração, ou não sei, muitos momentos da nossa vida, alguns de nós fazemos algumas perguntas. E perguntar é bom. Perguntar é muito bom. Principalmente quando se faz a pergunta certa. Quando você faz uma pergunta e precisa de uma resposta, e essa resposta vai ativar algo na sua vida, ou vai mudar algo, ou vai lhe trazer uma revelação. E por isso a gente pergunta muita coisa para Deus. E alguns de nós fazem algumas perguntas tais como: o que devemos esperar de Jesus? O que a gente tem que esperar de Jesus? Ou de repente alguns perguntam: o que Jesus está devendo para você? Parece absurda essa pergunta, mas tem pessoas que fazem. Ou outras ainda mais perguntam: o que devemos pedir para Jesus? Ou em alguma circunstância da vida, pergunta-se: o que Jesus está fazendo? Eu fico imaginando, se tais respostas vierem para a gente, de que vai adiantar essas respostas em nossa vida? E perguntar, como eu falei, é muito bom, desde que nós sabemos o que nós queremos com essas perguntas. Mas a maioria dessas perguntas são perguntas de quem não entendem ou não entende o que é Cristo. E se não entende o que é Cristo, não entende qual é a missão de Cristo. Qual é a missão de Jesus? E por que não entende qual é a missão de Jesus? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre o seu propósito, o seu caminho, a sua missão. E aonde você se encaixa nisso tudo. E entender claramente o que é Jesus é muito importante. Eu estou lendo esse livro aqui, o John Stott, o discípulo radical. Falar em leitura, quantos aqui estão lendo algum livro? Glória a Deus. Aquele que não está lendo um livro, procure um livro. Tem muito livro para ler. Fale com o seu líder de célula, fale com
junte dinheiro do lanche, vá numa livraria. Mas a verdade que a gente encontra em muitos livros cristãos é muito bom. Ele nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda a amadurecer em fé, a amadurecer na vida pessoal, na vida cristã. E a leitura, ela é importante para lhe tornar o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Esse livro, ele tem algo que me saltou assim, quando eu li algo. E ele falou o seguinte: podemos falar sobre Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, muita gente conhecia como dessa forma. Podemos falar Napoleão o Grande. Mas a gente não pode falar Jesus o Grande. E eu choquei quando eu vi isso aqui. E ele fala o seguinte: ele não é grande, ele é único. E não existe ninguém como ele. Ele não tem rival e ele não tem sucessor. Porque Jesus não se compara aos padrões que nós normatizamos. Ele não é Napoleão o Grande, Alexandre o Grande, Faraó, ele não é. Ele é único. Ele é o único caminho. Ele é o único que tem a verdade. Ele é o único que tem a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, assim dizia ele nas Escrituras. E Jesus tinha um propósito muito claro na sua vida. E muitos querem que Jesus seja a resposta, que Jesus seja isso, que Jesus seja aquilo. Mas lá em João 14,6 ele fala que ele é o caminho, eu sou o caminho. Em João 6,48 fala que eu sou o pão da vida. E acredite quando eu falo isso para vocês, Jesus já fez tudo que era a parte dele. Vire para a pessoa do seu lado e fala assim, pergunta para ela: Jesus te deve alguma coisa? Responde aí essa pessoa aí, se ele está te devendo algo. Eu acho que não. Ele já fez tudo. Tudo que era parte dele, ele já fez. Se tem alguém que está devendo, nesse momento, vira para a pessoa do seu lado aí e fala assim: é você. Fala para ele assim: está na hora de pagar a conta. Está disposto? Mas gente, não se surpreenda quando você faz esses questionamentos, porque não é só você que faz esses questionamentos. Os discípulos também fizeram esses questionamentos. Quando começaram a andar com Jesus e tudo mais, em um determinado momento da Bíblia, e aqui eu peço para que abram comigo lá em João 14, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14. Tá ali. Nós vamos fazer a leitura até o 18. Diz o seguinte nas Escrituras: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e levarei para mim,
para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, então como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Próximo. Até o 18. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também obras maiores que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixei órfãos, voltarei para vocês. Amém? É engraçado, né? Estavam andando com Jesus e perguntando as mesmas bobagens que nós também perguntamos para ele. Para onde você vai? Cadê o Pai? São coisas complicadas para se perguntar para Jesus de quem andou com ele. Mas na verdade, por que nós fazemos esse tipo de questionamento para Deus? Geralmente a gente quer atribuir a Jesus algo que não é a parte dele, algo que não é ele. E a resposta para isso ela é muito simples. Ele explica: olha, eu sou o caminho. O que é um caminho, gente? Vamos lá. Um caminho é uma vereda, é uma estrada, é um lugar onde se passa, onde você tem que passar. Mas quando a gente pensa em caminho, a gente tem que perguntar: para que o caminho existe? Para que o caminho existe? Parece óbvio quando a gente começa a perguntar as coisas certas. Ora, se o caminho existe, ele existe para ser percorrido. O caminho ele existe para você levar uma resposta para alguém. O caminho existe para você levar algo para alguma pessoa. O caminho ele existe para você ir a algum lugar. Mas ele tem um objetivo. O caminho ele existe para que você possa sair da inércia, de um lugar onde você está parado e ir para um outro lugar. E Jesus fala que eu sou o caminho. E o caminho de Jesus são veredas antigas,
E nós precisamos percorrer essas veredas. Por que nós precisamos percorrer essas veredas? E é sobre isso que eu quero ensinar a vocês. Porque a parte de Jesus é ser o caminho que leva ao Pai. Mas a nossa parte é percorrer o caminho. E por que devemos percorrer o caminho? Acredite quando eu lhe falo, porque você é a resposta. É a resposta que outros que estão na ponta do caminho precisam. E muitos de nós pensamos que, poxa, Jesus vai ser a resposta. Não. Ele é o caminho. E você precisa percorrer nele e ser a resposta. Essa é a atribuição dos filhos. Por isso que na palavra de Deus, quando Jesus fala que ele se atribui como caminho, ele também atribui: ora, vocês farão coisas maiores, se você resolver percorrer o caminho. Vocês serão preenchidos pelo Espírito da verdade, se você resolver percorrer o caminho. Só que nós não saímos do lugar, porque a gente quer que Jesus percorra o caminho e traga para nós a resposta que nós somos. Durante várias passagens da Bíblia, as pessoas queriam atribuir Jesus uma tarefa que não era dele. Teve momentos que queriam coroá-lo para ele ser o rei dos judeus naquele momento e ser um rei de governo, um rei de um governo civil. Teve vários momentos na Bíblia que trouxeram questões que queriam desviar o foco de Jesus. Mas Jesus, em sua sã sabedoria, ele sempre faz algumas afirmações de si. Fique atento quando um personagem na Bíblia faz uma afirmação de si. Ele fala que ele é o pão, ele fala que ele é o caminho, ele fala que ele é o verbo. João Batista também faz uma afirmação de si. Ele fala que ele é a voz que clama no deserto. As afirmações a si próprio são afirmações de quem conhece a sua identidade, o seu papel e a sua missão. E enquanto muitos de nós estamos questionando, é porque não entendemos o nosso papel, a nossa missão, e desconfie que você não está percorrendo o caminho. Você recebeu a mensagem, você está com Jesus, mas no momento em que os discípulos perguntam coisas relacionadas a Deus e a sua missão dele, é porque não começaram a percorrer o caminho. E se tem um lugar que você tem que sair hoje, é da inércia. Seja portador de algo. Saiba que como fala lá em Mateus 7, verso 13 e 14, o caminho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que não entram por ela. O caminho é estreito. Eu vou falar um pouco sobre o caminho. Ele é estreito. É Jesus, mas ele é estreito. E às vezes você fica pensando assim: como é que eu faço, Ricardo? Não tem mistério. Você se levanta e você começa a andar. Você não vai conhecer um trajeto no início da jornada.
Você só vai conhecer aquele trajeto quando você chegar ao final da jornada. Não tem como eu descrever os lugares que eu passei e você ter a mesma experiência se você não percorrer. É durante o percurso que você vai tendo a visão das coisas. É durante o percurso que o caminho vai te preparando e vai te estreitando. Ele vai se estreitando. Tem um livro que se chama O Peregrino. Tem até um filme também, né? E ele começa a sua jornada com um saco, né? Bem grandão, parece. Faz tempo que eu não li esse negócio. Um fardo, né? E ele vai terminando a jornada e durante a jornada ele vai se livrando desse fardo até que ele chega lá. E assim somos nós, peregrinos, nessa terra. Cada um portador de uma missão, cada um portador de uma mensagem, cada um portador de uma resposta. Você é portador de uma resposta. Nós temos dificuldade disso, porque eu estava refletindo sobre isso, sobre essa mensagem hoje. Eu ia pregar outra coisa. PH falou assim: e aí, Ricardo, qual é o título? Eu falei: meu irmão, não sei. Eu não sei porque eu estou vendo eu preparei algo, depois eu comecei a me debruçar em outra coisa e Deus começou a falar comigo e eu comecei a achar massa demais aquilo que Deus estava falando. Mas nós temos uma dificuldade, como nação, né? Nós não temos o sentimento de patriotismo, sabe? De patriotismo enraizado na nossa cultura. Nós não fomos criados dessa forma. Nós não temos ainda esse valor muito forte na nossa mente. E isso dificulta a gente entender o papel do reino. Por que, Ricardo? Porque quando a gente entende o papel do reino, quando a gente entende o que é um nacionalismo, o que é um patriotismo, nosso propósito no reino, o motivo pelo qual nós temos que percorrer a nossa jornada, uma vez um presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, né, assumiu e ele falou uma frase célebre, que é assim: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Esse é um sentimento de patriotismo, de nacionalismo. Quando você se coloca como resposta, é como a reconstrução da muralha de Jerusalém. Quando Neemias foi reconstruir a muralha de Jerusalém, ele redistribuiu a obra e cada um fez no seu devido lugar. O povo de Israel, eles são uma nação forte, porque eles têm um sentimento bíblico enraizado na cultura deles, que é um sentimento que a gente chama de sentimento tribal. Como assim, Ricardo, tribal? O sentimento de tribo, o sentimento de nação, o sentimento de pertencimento a um propósito, de pertencimento à construção de algo. E nesse pertencimento, você tem um papel claro. E este papel claro era revelado nas 12 tribos de Israel, quando cada tribo tinha a sua função. E nós olhamos o reino de Deus e começamos a perguntar coisas para Deus que são atribuições nossas, que fazem parte da nossa jornada. Esse sentimento ele precisa ser resgatado. Percorrer o caminho, terminar a missão, ser uma resposta, é o que nós precisamos fazer. Hoje nós não iremos nos estender, porque teremos o pós-culto daqui a pouco. Mas eu preciso deixar algo para vocês. E o que eu preciso deixar para vocês é um questionamento. O que é que você está precisando para ser a resposta?
O que você precisa hoje para começar a caminhar? Para começar a entender que você tem a obrigação de revelar o Pai. Para começar a entender que você tem uma missão aqui nessa terra e você precisa dar o primeiro passo. Pare com esse mundo fantasioso de Bob que fica, e aí, como vai ser? Como é que é? Eu vou chegar lá? Se o céu amanhecer nublado, é sinal de que eu devo começar as coisas. Pare com isso, gente. A Bíblia já nos traz o envio. Vai. A Bíblia já nos traz a nossa missão, seja a resposta. Percorra o caminho. Percorra o caminho da verdade. Percorra o caminho da vida. Percorra o caminho que leve ao Pai. Percorra o caminho. No caminho, a sua missão vai se revelar. É uma chave que a gente tem. Ou você acha que o apóstolo Pedro, quando Jesus passou e falou assim, ei, me segue aí, me sigam, que eu te farei pescadores de homens. Você acha que os apóstolos tinham noção do que Jesus estava falando? Não tinha, cara. Eles não tinham noção da aventura que ia mudar a vida deles e da forma que eles iriam mudar o mundo. Mas sabe o que aconteceu com Pedro e alguns discípulos? Imediatamente eles deixaram seus barcos e falaram, olha, aquele cara é um caminho e eu vou percorrer. E mesmo que eu não esteja mais com ele, porque ele vai para a glória, ele continua sendo o caminho que leva ao Pai. E eu vou continuar percorrendo. E à medida que ele vai percorrendo, a missão vai se revelando. As coisas vão acontecendo. Pare de perguntar o que é da sua parte para Deus. Comece a fazer. Pare de ficar perguntando. Comece a fazer. Comece a se mover. Comece a caminhar. Esses dias eu estava na nossa cela de casais. Quem é casal aí que está sem célula aí, gente? Tem ninguém, né? E eu falando na cela de casais, poxa, vocês chegaram aqui, todo mundo já está aí montando algo, já está fazendo alguma coisa. Deus está revelando coisas. Acho que na maioria das células todo mundo já está abrindo empresa. Acho que 80% das células já abriu empresa. E eu fiquei olhando assim, rapaz. E ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que iria fazer. Mas foram fazendo. Ninguém tem a chave do casamento melhor do mundo. Você não casa com a pessoa sabendo assim, será se a gente vai brigar um dia? Será se alguma coisa vai dar errado? Você não sabe, é uma caixinha de surpresa. Casamento é um negócio esquisito, mas é bom demais. Ninguém sabe como criar filhos. Ninguém sabe como é que cria filho. Eu lá sei, mas eu tenho 3. Você não vai ficar assim, eu vou ter que saber tudo até, não sei. Será se eu vou errar algum conselho? Será se eu vou errar na disciplina? Será se eu vou errar na cobrança? Será se eu vou errar no amor? Eu não sei. Eu vou caminhar, eu vou dar o melhor e as coisas vão acontecer. Porque é propósito de Deus estabelecer família. Família é um caminho que nós temos que percorrer. Cara, como é que abre o negócio? Não sei, meu irmão. Comece a fazer. Comece a andar.
se você veio para esse culto, se você fez algum questionamento para Deus, Deus, eu devo começar algo? Vou te falar uma coisa, que você já está é tarde. Você já era para estar no meio da jornada. E se eu quebrar a cara? Levanta, conserta a cara e continua andando, rapaz. E se eu tropeçar? Levanta, sacode a poeira e anda. E se eu me perder? No meio da jornada não souber para onde ir. O que Jesus falou logo depois que ele falou que ele era o caminho? O que ele falou? Ele falou: e eu vos enviarei o conselheiro. É nessa hora que o conselheiro vai gritar: ei, não é por aí não, pega pra cá. É nessa hora. Jesus falou em vários momentos que vocês não saberão o que falar, mas quando levantar o Espírito vai falar. E assim aqueles que ousam desafiar a viver e a caminhar sobre uma palavra. Eu quero falar uma coisa para vocês. A primeira: existem pessoas esperando por você do outro lado. A segunda: Deus está esperando você também do outro lado. E a terceira, que eu quero perguntar para você: quem está disposto a caminhar? Ixi, está fraco demais. Quem está disposto a caminhar? E aí eu falo igual a nossa pastora: a igreja anda. Ande, a igreja anda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu já estou encerrando. Vamos colocar de pé, vamos orar.